vamos dar para você uma dica daqui a pouquinho. Eu gostaria que você prestasse atenção no tema da nossa palestra desta quinta-feira. Vamos ver aqui, Cristiana, esta imagem. Olha só, o que está de errado com esta foto? O que está de errado com essa imagem? Enche a tela, por favor, para as pessoas poderem ver. O que há de errado com esta imagem? Parece que o rapaz está com medo dela, né? Está desesperado ali, como se ela fosse atacá-lo. Ela parece estar cheia, né? A bola dela está cheia, ela parece estar muito confiante de que está arrebentando, quando na verdade o camarada não vê a hora de sair dali, né? Pelo olhar, pela expressão na cara dele. Pois é, isso aqui é o que muitas mulheres não entendem, porque elas promovem o tipo de atração errada. Elas não entendem o que é atrair de fato a atenção do marido, do namorado ou da pessoa desejada para um relacionamento sério. E sabe o pior, Renato, é que muitas mulheres, como essa aqui que nós estamos vendo, elas não enxergam isso, porque o homem, a natureza masculina é assim mesmo, ele não vai falar na sua cara, olha, que isso, você está se achando. Ele não vai, ele vai ser cuidadoso, ele vai fingir que está gostando, porque ele não quer desagradar, né? Ou o simplesmente homem não gosta. Fugir, né? Ele normalmente não gosta de falar na cara, olha, você está sendo desagradável. Então ele fica ali, ah, legal, bacana, né? Então, quer dizer, muitas mulheres pensam que estão realmente conseguindo o que elas queriam. E, na verdade, estão espantando, estão conseguindo o efeito contrário, como você vê nessa foto. Então, o que nós vamos falar esta semana, inclusive nos programas aqui, dar dicas para você, é com respeito a este fracasso que muitas mulheres têm experimentado na vida amorosa com respeito à atração feminina. Como atrair, como manter o marido, o companheiro, atraído a ela. Não pelas razões superficiais, não pela razão sexual somente, mas incluindo a razão sexual, mas por todas as razões, de forma que, como toda mulher e todo homem em um relacionamento amoroso quer, que o parceiro tenha olhos somente para si, para outra pessoa e não para alguém fora do relacionamento. Renato, eu fico pensando aqui como que as mulheres até conseguem atrair muitos homens, mas manter aquela atração, né? Porque você consegue atrair, você consegue chamar atenção, mas você consegue chamar atenção para o resto da vida? Essa é a questão. É aí que muitas mulheres não estão conseguindo manter a atração. Elas até são bonitas muitas vezes, sabe, se cuidam, são vaidosas, mas parece que a atração some. Depois de um tempo que ela está no relacionamento, ele já não se encanta mais. Exato. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre este tema. Eu gostaria que você agora acompanhasse o que tem acontecido com muitas pessoas através da terapia do amor, que é alcançar o sonho do casamento. Muitas pessoas chegam até as nossas palestras com seus relacionamentos frustrados, sua vida amorosa frustrada, depois de várias tentativas, e aos poucos essas pessoas vão se reconstruindo, vão se consertando por dentro, se curando e chegam ao ponto de realizar o sonho de formar uma família. Veja só o que aconteceu com este casal. I don't wanna go another day, so I'm telling you exactly what is on my mind. Seems like everybody's breaking up and throwing their love away. Desde a minha juventude, eu tinha um desejo muito grande de ter uma família. Venho de um convívio familiar envolvido com vícios, envolvido com violência por parte dos meus avós. E com 11 anos eu presenciei a separação dos meus pais, que já vinham convivendo com muita traição. Então eu conheci uma pessoa que tinha os mesmos princípios que os meus.
E nós um dia saímos de casa e fomos morar juntos. Tudo aquilo que eu estava presenciando estava afetando na minha adolescência, na escola. De princípio a gente tinha uma vida bacana, mas aos poucos nós fomos percebendo que não era aquilo. Infelizmente, saí com muitos homens e isso só atrasou a minha vida. Colocava a vida financeira em primeiro lugar porque era um sonho dela. A gente discutia muito, tanto é que nessa época o nosso relacionamento como empresa afetava os nossos funcionários, nós vivíamos brigando, discutindo, quer dizer, isso me deixava muito mal. A partir do momento que eu deixei de cuidar da minha vida amorosa, tudo foi por água abaixo. Que um momento muito difícil na minha vida, que eu não esperava, foi quando eu me deparei com a notícia que eu estava grávida. Passei a morar junto, né, com esse meu namorado. Nós convivemos por um período de 13 anos. Foram 13 anos muito sofridos. Ele não conseguia deixar o vício da bebida, era muita briga dentro de casa. E esse relacionamento era assim, o que me confortava. Eu ficava num quarto sozinho e tinha minhas cachorras. Porque eu não tinha mais ninguém, minha família era toda longe, então eu estava numa cidade grande, onde eu não tinha parentes, familiares, até assim, as pessoas que eu achava que eram amigos, assim, eu não tinha mais ninguém. Eu sabia que naquele momento eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, né? Foi um momento muito difícil, porque eu sabia que eu teria que voltar tudo atrás, enfrentar minha família, porque não foi fácil. Eu sofri muita humilhação, né, pela minha própria família. Eu me sentia assim, arrasado. Eu saí da minha casa só com minhas roupas. Foi o momento que eu voltei a morar com os meus pais. Ele partiu para uma vida, eu fiquei sozinha com minha filha. Depois disso, eu decidi a retomar a minha vida. Conheci as palestras da terapia do amor. Nessas palestras, a primeira coisa que eu aprendi foi que eu tinha que ser uma pessoa melhor. Tudo aquilo que dentro de mim não fazia bem, todo aquele sentimentalismo, eu era muito emotiva. Eu chorava por qualquer coisa, eu buscava encontrar uma pessoa, mas o que eu aprendi na terapia do amor? Que eu não tenho primeiramente que buscar alguém, primeiro eu tenho que me cuidar. Onde eu aprendi a me cuidar, né, dentro das palestras, ouvindo e principalmente obedecendo as direções dessa palestra, né, eu me reencontrei. Eu comecei a ser melhor comigo mesmo, né? Eu percebi que eu que tinha que mudar para fazer outra pessoa feliz. A carência foi algo que eu lutei muito para combater, porque eu sabia que eu não podia errar de novo. Foi aí que eu me fortaleci e parti em busca do meu sonho. Eu tinha certeza que eu ia conseguir ter uma família estruturada, tudo aquilo que eu sempre busquei. Eu lembro até hoje que eu ficava no trabalho voluntário na cantina, né? E passava uma moça, e ela com uma criança, com uma menininha tímida. Eu passei a observar as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu via na terapia do amor, até que despertou a atenção de um moço que eu não sabia como chamava, mas que de forma diferenciada eu comecei a ver ele. Foi legal que ela passava, às vezes ela me olhava, aí um dia eu estava nessa mesma cantina, ela passava, aí eu comecei a dar um tchauzinho, ela deu um tchauzinho lá de fora, mas assim, eu nunca criei coragem de chegar nela. Ele acabava só ficando olhando eu e minha filha, mas sorria, mas não passava de um sorriso. Atitude que era bom, nada. E um dia, para minha surpresa, acessando as redes sociais, inclusive na página da Terapia do Amor, eu vi a foto dele. E ela passou uma mensagem na rede social, foi ali que a gente começou a se comunicar. Até que um dia, realmente nós nos conhecemos, nos apresentamos, e apresentei minha filha a ele. O primeiro momento que eu não esqueço até hoje, né, foi como ela era carinhosa com a própria filha. Por nunca ter tido uma família, né, o carinho que ela dava para a criança. Poxa, se ela me der esse mesmo carinho,
eu tô no céu, né? E foi aquilo que me despertou. E aí nós pudemos compartilhar um pouco do que cada um pensava, do que cada um tinha como ideal. Foi dali que despertou um desejo de eu falar, não, a gente tem que começar a namorar. Até que um dia quem me surpreendeu foi o Márcio. Eu não esperava uma atitude dele, mas assim, ele resolveu comprar as alianças e me pedir em namoro. Foi onde nós conversamos, sentamos, tivemos uma conversa muito bacana, pensamos muito do que nós queríamos fazer um com o outro, né? Fomos bem abertos, bem claros. Nós começamos a colocar em prática ainda mais tudo que nós ouvíamos na terapia. Então foram 3 meses de namoro quando eu fui surpreendida com o noivado. Nós partimos então para um momento diferenciado na nossa vida, onde realmente tudo aquilo que nós sonhávamos, nós estávamos colocando em prática, né? Nós decidimos fazer tudo da maneira certa. Começamos a fazer o curso Casamento Blindado, aprendemos muito com este curso, aprendemos que se nós tratamos o nosso próximo lá fora com muito respeito, todo aquele respeito que nós tínhamos com pessoas lá fora da nossa vida, nós tínhamos que ter também dentro da nossa vida com o nosso parceiro. E isso fez uma diferença muito grande na nossa vida. Foi um momento muito especial, no qual nós estávamos concretizando tudo aquilo que nós sonhávamos e que nós tínhamos certeza que dessa vez ia ser diferente, porque nós fizemos da maneira certa. Aquela pessoa que eu buscava, uma pessoa calma, uma pessoa que tivesse diálogo comigo, atenciosa, eu tinha encontrado nele. E ele, a cada dia, vinha com uma surpresa, uma atitude nova comigo. Mas não porque eu era assim, porque nas palestras eu fui aprendendo a ser melhor. E hoje a nossa convivência é uma convivência no qual nós somos espelho para a nossa filha. E às vezes as pessoas falam, mas o que acontecia vocês vivem nessa felicidade? Não é porque apenas nós assistimos uma palestra, Terapia do Amor. É porque nós botamos em prática, nós obedecemos. Hoje nós nos preocupamos em ser um casal melhor a cada dia, em cuidar um do outro. É uma felicidade que eu nunca tive. A gente acorda todo dia dando risada, um brincando com o outro. Ela já quer me tirar do meu casulo, que é o meu colchãozinho gostoso, e a gente sai juntinha e a gente acaba perdendo até a hora, porque é muito bom. Você vê, o Márcio e a Viviane realizaram o sonho de se casar numa idade já madura. Eles não são dois jovenzinhos, né? Não são pessoas idosas, mas também não são garotos. E através das palestras eles conseguiram realizar esse sonho. Há 3 meses estão casados. E não só realizar o sonho, como eles têm agora as ferramentas para manter esse sonho, né, Renato? Porque realizar o sonho de casar, muita gente tem realizado, né? Mas manter o casamento, muita gente não sabe manter, porque elas mantêm enquanto há um sentimento gostoso. Quando vêm as dificuldades, quando vêm os probleminhas, elas não sabem lidar com aquilo. E por isso que muitas pessoas acabam perdendo o amor, divorciando, porque não sabem manter. As ferramentas que eles têm recebido aqui na Terapia do Amor vão ajudá-los a manter esse amor, esse carinho, essa lua de mel aí, né? Não foi uma loteria, uma aposta que eles fizeram, uma aventura. É algo que está sólido desde o início. E é isso que a Terapia do Amor tem ajudado a realizar na vida das pessoas. E se você também tem o sonho de se casar, você tem um desejo muito grande de formar a sua família, que é um sonho que a maioria das pessoas tem. Mas hoje em dia, muita gente não tem conseguido realizar este sonho. Ou às vezes até realizou, mas o sonho virou um pesadelo. Perdeu o casamento, está se separando, está divorciado, pegou trauma de relacionamento. Você quer se curar disso? Você quer realizar esse sonho e não perder a sua família? Então, ligue agora para o 011 3573 3535. Conte pra gente o que está acontecendo, quais as dificuldades que você tem enfrentado para realizar o sonho de se casar,
o sonho de formar uma família. Converse com a nossa equipe e pergunte sobre a palestra desta quinta-feira, quando nós estaremos falando sobre os segredos da atração. Serão 2 palestras que começarão nesta quinta-feira. A primeira, os segredos da atração feminina, o que faz a mulher de fato atraente para o homem, e na outra quinta-feira, os segredos da atração masculina. Nós vamos, na volta, conversar com o casal Juarez e Cida, que estão aqui, que recorreram às nossas palestras quando eles estavam em crise no relacionamento. Já voltamos. Normalmente, quando se pensa em uma mulher atraente, logo vem à mente a imagem de um corpo esbelto e um olhar sedutor. É claro que a aparência é importante, mas não é apenas isso que garante uma vida amorosa bem-sucedida. Porque se assim fosse, todas as atrizes, modelos e celebridades teriam casamentos felizes, não é mesmo? Mas o que se vê é bem diferente disso. Todos os dias, casais lindos se divorciam. Isso porque a verdadeira atração não se resume apenas à beleza exterior. Na verdade, ela pode ser uma armadilha fatal para muitos homens e mulheres. Uma mulher atraente reúne qualidades únicas e especiais que fazem com que qualquer homem queira estar ao lado dela. Quer se tornar essa mulher para o seu marido ou futuro namorado? Esteja presente na próxima Terapia do Amor e descubra os segredos da atração. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos conversar agora com Juarez e Cida. Bem-vindos ao programa, tudo bem? Tudo bom. Vocês estão vindo às nossas palestras há mais ou menos 1 ano? E 3 meses. 1 ano e 3 meses. Como vocês chegaram e por quê? Então, a gente chegou aqui, eu era muito ciumenta. Os problemas eram ocasionados por mim, na verdade, porque eu vim trazendo uma bagagem muito grande. Eu era cheia de traumas, né, da minha vida passada, então eu não conseguia confiar mais em ninguém. Eu estava fechada para o amor, a verdade é essa. Eu não queria mais saber de ninguém. Você estava fechada para o amor Isso. em um relacionamento? Vocês já estavam juntos? A gente não estava junto ainda. Aí, quando eu conheci ele, eu já estava um bom tempo sozinha, porque eu estava fechada para o amor, eu não queria mais ninguém, até que eu conheci ele. Depois de um trauma que você sofreu Isso. em relacionamento anterior. Isso, minha vida amorosa, aos meus 17 anos, eu morei junto com uma pessoa e eu fui traída. Então, aquilo ali me causou uma revolta, né? Porque eu era uma pessoa nova também, mas assim, eu tinha aquela responsabilidade, eu queria ter uma família, porque eu não tive, minha mãe, ela traiu meu pai, então eu sentia sede de ter uma família. Quando minha mãe fez isso, eu tinha 10 anos, então eu fiquei morando com minha avó, e ela foi morar com outra pessoa. Então aconteceu que ela também era frustrada no relacionamento e ela acabou se suicidando. Então, esse trauma era muito forte, porque ela se suicidou, ela jogou álcool no corpo dela, por causa também de uma decepção amorosa. E aquele trauma, eu vi aquela cena, então aquilo eu carreguei na minha vida. E aos meus 17 anos, o meu primeiro relacionamento, eu não tive sorte também, que eu fui traída. Com 21 anos, eu engravidei do meu primeiro filho com outra pessoa. E ele não quis assumir o meu filho. Até hoje, ele não quis assumir. Então, eu tive que voltar para a minha cidade, com meu filho nos braços, e fiquei sozinha. Falei, eu não quero mais ninguém. Quer dizer, uma série de frustrações amorosas que já vinham lá desde a sua mãe, que morreu tão tragicamente por causa da mesma situação. Aí você conheceu o Juarez, começaram um relacionamento, mesmo com o coração fechado para o amor, mas queria ainda ser feliz. Sim, eu queria. Mas não conseguia porque você era muito ciumenta. Aqueles traumas não deixavam você confiar no Juarez. Como é que era, Juarez, essa situação? Para mim era muito difícil, porque assim, você ser acusado de uma coisa que você não está fazendo, né, é muito ruim. Então eu ficava, às vezes assim, quando ela ficava ciumando, eu não sabia me controlar assim, eu ficava tipo debochando dela assim, né, porque
Você não fazia nada por onde para ela sentir ciúmes? Não fazia. Não fazia nada? Para ela sentir ciúmes, não. Assim, Então ela sentia ciúmes de quê? O que você fazia que ela... não sei, porque eu vim de outro relacionamento também, né? Eu fui casado, né? Então ela achava que eu tinha um sentimento ainda por essa outra pessoa, mas na verdade não tinha, né? Eu estava já 1 ano já divorciado já. Quanto tempo vocês estavam juntos quando chegaram às palestras? 7 meses. 7 meses. 7 meses. E estava turbulenta a relação. Estava turbulento. Muito bem. Quando vocês chegaram, o que aconteceu? Como vocês conseguiram ser ajudados? Como que a situação foi resolvida? Olha, foi várias coisas que ajudou a gente. Ela veio e teve aquela parte de aconselhamento, aí chegou que a gente casou. Casou ainda com problema, né? Ainda não estava totalmente resolvido. A gente estava vindo nas palestras, só que a gente não aplicava o que era falado. Não colocaria em prática. Né? A gente vinha, ouvia e ficava apontando um ao outro, tá vendo? Você tem que fazer isso. Então, você tem que mudar. E, na verdade, não é a pessoa que tem que estar acusando a pessoa para mudar. A gente tem que mudar primeiro. E como que finalmente você conseguiu fazer isso? Porque eu aprendi a me valorizar. Primeiro, porque eu tinha complexo de inferioridade. Eu aprendi primeiro a me valorizar, a me colocar em primeiro lugar e me amar primeiro, para depois eu conseguir amar ele. Porque até então eu não sabia o que era o amor. A primeira pessoa que eu amei foi ele. Meus outros relacionamentos era paixão, que acabava e pronto. Na verdade, você aprendeu a se amar primeiro, para então amar o seu marido. Isso. Né? Aí eu aprendi a confiar, parei de ser ciumenta, mas assim, porque antes eu vasculhava o celular dele, não encontrava nada, né? Quebrava a cara. Depois ficava com aquele remorso, né? Porque eu fiz isso, porque eu olhei o celular dele e depois eu não encontrava nada. Então aquilo ali me deixava mal, né? Ficava achando assim, tipo, eu era louca. Então aquilo me deixava mal. E eu aprendi, primeiramente, a obedecer, né? Pôr em prática, porque não adianta você vir para as palestras e não pôr em prática o que o Renato fala. E Cida, quando você começou a praticar as palestras, quanto tempo demorou para você ver uma mudança no seu relacionamento? Não foi muito tempo, eu não tenho assim um mês, assim, mas não foi muito tempo, porque antes eu era muito grudada, eu era aquela pessoa ciumenta, chata, carente, então eu queria toda a atenção dele, toda hora. Eu tinha ciúme até do cachorro, que eu achava que ele dava mais atenção pro cachorro do que para mim. Então eu era muito carente, então eu ficava cobrando dele atenção, eu parei de cobrar. Eu fiz o teste do gelo, né? Não ficava ligando tanto, que antes ficava ligando, mandando mensagem, então eu parava, eu ficava assim, não vou ligar hoje para ele. Se ele quiser, se ele sentir falta, ele vai me ligar. E ele ligava, né? E como que você conseguiu? Você falou que aprendeu a se valorizar, aprendeu a se amar. Muitas pessoas ouvem isso, né? Que elas têm que se amar, têm que se valorizar, mas elas não conseguem fazer. Como que você conseguiu? Teve alguma dica, alguma coisa que você aprendeu na palestra que te deu força para fazer isso? Sim, pela palestra eu aprendi também pelo livro, né? O Sol do Planeta, né? Eu aprendi que para você amar uma pessoa, você tem que se amar. Então, primeiro, eu tive que me amar. Eu não ia conseguir amar uma pessoa frustrada como eu estava. Então, eu aprendi a me cuidar, né? Primeiramente, eu tinha um cabelo vermelho. Eu acho que meu cabelo era muito vermelho. Eu era uma pessoa muito rebelde, tinha tatuagem, piercing, eu fazia tudo para chamar a atenção, né? Na verdade. Era uma forma de chamar a atenção. Sim. E não tinha atenção, não ficava satisfeito. Não, meu cabelo era muito vermelho. Extremamente insegura. Eu chamava atenção na rua, muito insegura. Ali, essas fotos eram... Ali é você nessa época. É bem vermelho mesmo, Cida. Querendo, de alguma forma... Onde eu passava, chamava atenção. Chamar atenção. Isso era uma insegurança que estava dentro de você. Nada contra cabelo vermelho, mas se é por essa razão, não vai funcionar, né? Você mudar a cor do cabelo não vai resolver um problema interior. Não vai. Não é? Mas a primeira mudança aqui na palestra foi o meu cabelo. Porque quando o pessoal falava, muda a cor do seu cabelo, eu pegava uma briga, eu falava, eu não vou mudar, tô gostando. E teve um dia que eu me acordei, eu me olhei no espelho, me achei horrível, ridícula. E eu queria pintar naquela hora, se eu pudesse. O exterior, né? Ele sempre fala, ele reflete o que se passa no interior. Muita gente não entende isso. Pensa assim, é o meu gosto, eu sou assim. E, na verdade, às vezes, por exemplo, muitas pessoas não gostam de se cuidar.
Elas falam assim, meu jeito, não gosto de me cuidar, mas na verdade existe um problema interior. E por isso elas não se cuidam. Então, quando você começou a melhorar, resolver os seus problemas interiores, você começou a se enxergar. E aí você começou a se cuidar, obviamente. Sim. Fui para academia porque eu era bem mais forte. Primeiro mudei a cor do cabelo, depois procurei minha forma, né? Mudei mais, a minha autoestima melhorou bastante. Então, assim, eu aprendi a me valorizar, me achar bonita, como eu não me achava. E até hoje, graças a Deus, estamos aqui bem. Agora a nossa vida é feliz, temos um casamento abençoado, né? Cada dia mais Deus está abençoando. A gente vem sempre nas quintas, domingo, nunca deixa de estar buscando, porque a gente tem que estar se alimentando, né? Mas hoje você está bem por dentro, quer dizer, por fora você hoje tem prazer de cuidar do seu corpo, ir para academia, seu cabelo, por sinal, está bem melhor dessa cor. Mas isso não é o que te traz o amor próprio, é porque você está bem por dentro hoje. E você não precisa ficar fazendo extravagâncias do lado de fora para chamar a atenção. O que eu falava para ela assim, para mim não importa o que a pessoa é por fora, o que importa é o interior, né? Porque isso aí, ela era extremamente, me tirava assim do sério, assim, não que eu saía do sério, mas eu ficava assim, caramba, o que é que eu faço? Eu saio do meu trabalho e venho para casa, e o que é que eu estou fazendo de errado para ela ter esses ciúmes? Assim, porque assim, também tem outra história, eu tenho uma filha de 18 anos, e tem a minha filha tem um irmão que é mais novo do que ela, que a mãe teve de outro relacionamento, então esse menino também trouxe um problema para ela, assim, né? Não que ele causava o problema, ela achava que ele causava o problema. Porque, assim, eu era muito grudado a ele, assim, porque eu... E depois disso, essa mudança resolveu essas situações familiares? Resolveu. Ela está melhor? Você está vendo essa diferença hoje? Estou vendo. Assim, aí depois eu vi que tinha outras coisas envolvidas, né? Que ela se estressar com outras coisas. Eu falei assim, então não é o menino que é o problema. Então, nem o menino, nem o cachorro. Nem o cachorro, né? Eu lembro mas que hoje vez... ela não tem mais ciúmes. Não, na verdade agora eu não tenho. O cachorro é... Ele que tem ciúmes agora do cachorro. Que o cachorro tá... que ele é grudado pegaram uma paixão tão grande por ela que tem uma coisa... Eu lembro de uma palestra que o Renato falou assim, que a pessoa... Ele era muito brincalhão com as mulheres e ele era assim. Eu lembro que a primeira palestra que a gente veio, eu vinha pedindo a Deus para falar com ele, não era comigo. Eu via ele o problema. E eu falava, fala com ele, fala com ele. E nesse dia da palestra, o Renato falou justamente sobre ser brincalhão com outras mulheres. E isso me irritava, fazia ele passar vergonha na rua. Se ele brincasse com a mulher na rua, com a vendedora, qualquer coisa, eu já me estressava, eu já fazia vergonha na hora ele. Então... Não porque assim eu fazia brincadeira, porque você chega nos lugares, Renato, as pessoas estão tão mal-humoradas, você tem que fazer um tipo de brincadeira para as pessoas. Eu entendo, mas quando a mulher é insegura, não ajuda, né? Não ajuda. Mas agora estão bem, estão resolvidos. Estão bem, graças a Deus. Ok, parabéns. Então, nós estamos aí vendo o que aconteceu com o Juarez e com a Cida, é que a Cida, ela vinha com essa bagagem de relacionamentos fracassados anteriormente, onde ela tinha sido traída. Então, ela sempre pensava, sempre tinha um pé atrás, achando que isso ia acontecer com o atual companheiro dela, o marido dela. Mas o problema estava dentro dela. Não adiantava mudar a cor de cabelo, ficar fazendo outras coisas, até que o interior fosse resolvido. E é isso que nós ensinamos às pessoas que elas precisam fazer. Inclusive, nesta quinta-feira, nós vamos ensinar as mulheres a ter a atração que elas tanto querem, né? Exatamente, os segredos da atração feminina. Não perca nesta quinta-feira, às 10 da manhã e também às 8 horas da noite. Venha participar da Terapia do Amor, as nossas palestras, gratuitamente aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Mais detalhes, ligue agora para o 011-3573-3535. Acompanhe agora como acontecem essas palestras, o que é a Terapia do Amor e como casais e solteiros têm sido ajudados por ela. A maior prova de um amor verdadeiro é o casamento. É através da oficialização que o casal se torna um. No dia 15 de setembro, o Brasil inteiro celebrou o matrimônio de mais de 8.000 pessoas na Terapia do Amor.
terapia do amor tem sido, na verdade, uma escola. A gente tem vindo todas as terapias do amor, tem aprendido bastante e isso tem sido muito gratificante para a gente na nossa vida como casal, que a gente tem aprendido, tem colocado em prática tudo que eles ensinam, os professores ensinam e a gente só tem melhorado cada dia mais. A gente não imaginava que hoje a gente poderia estar aqui casando, né? Nós estamos muito felizes mesmo por esse dia. O casamento é um projeto para a vida toda. Para que os casais consigam viver em harmonia, as palestras da Terapia do Amor foram fundamentais. Eles descobriram como transformar suas vidas. Antes da palestra, a gente tinha assim, alguns problemas, né? Algumas picuinhas que a gente brinca que eram pequenos, mas atrapalhavam o nosso relacionamento. Depois que a gente começou a vir na palestra, a gente percebeu que... descobriu onde estava errando e um começou a ouvir mais o outro. A conversar ao invés de discutir, não colocar emoção na conversa. Devido assim ao nosso trabalho, né, a gente trabalha assim um trabalho muito corrido, então assim havia faltava diálogo entre eu e ele. Isso gerava assim algumas discussões, algumas inseguranças, né? E a terapia nos ajudou nesse sentido, de a gente aprender a confiar mais no outro. Eu aprendi aqui, né, na palestra, a conversar mais, a ter um diálogo com ela, entendeu? A confiar mais nela. Que coisa que eu não tinha nela, confiança. Para mim, que vim de uma família destruída, né, pai e mãe separados, essas coisas todas, realizar um sonho e me casar e não viver o que eles viveram, né, meu pai e minha mãe viveu, então é a realização do sonho. O casamento tem que ser entrado com esse pensamento, até que a morte nos separe. E não como hoje as pessoas pensam, não, vamos entrar e que fiquemos juntos, felizes, enquanto dure. Não é isso. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, se você é solteiro, é você procurar uma pessoa para casar e para ficar com ela como parceiro para a sua vida. Os ensinamentos das palestras é o que tem feito as mudanças acontecerem. Na Bahia, mais de 186 casais oficializaram a união na Terapia do Amor. Em Brasília, 156 casais vivem em lua de mel. No Rio de Janeiro, foram 730. No Rio Grande do Sul, mais de 350 casais. E em São Paulo, no Templo de Salomão, 112 casais celebraram essa conquista. Se vocês não têm o mesmo objetivo, vocês vão se separar, porque o objetivo diferente leva você para outro norte. Às vezes, um só que vai ter o objetivo para os dois, porque um está sem objetivo, um já largou do casamento, já não quer saber mais, já não fala mais, não compartilha nada, já está pensando em sair do casamento. Então, se você também entra nesse mesmo objetivo, tipo, ele não quer nada, eu também não vou querer nada, então realmente esse casamento não tem futuro. Está sendo muito construtiva, né? Nos ajuda muito a ter uma vida mais tranquila, de paz, a gente ter uma visão de como resolver os problemas. Então a terapia do amor é fantástica, não só para os casados, né, mas também para os solteiros. Quando eu cheguei aqui, eu não cheguei casada, nem me relacionando, eu cheguei convicta de que eu não ia casar com ninguém, que eu não queria isso para minha vida, nem tão cedo. E aí sempre foi muito problemático para mim isso, mas aí com o tempo a gente vai aprendendo como conduzir as coisas, né? Como é importante o casamento. Eu mudei muito, ele mudou também, o relacionamento da gente mudou muito também. Antes eu era insegura, antes eu tinha um temperamento muito forte, né? Eu achava sempre que eu estava certa, que ele estava errado. Na terapia eu aprendi que para a pessoa mudar, a gente tem que mudar primeiro, né? A gente tem que se consertar, olhar para os nossos erros e automaticamente quem está do nosso lado vai mudando, vai se acertando. A terapia tem feito isso, tem acertado aqui, acertado ali e a gente tem melhorado bastante. O André e a Luzia são do Distrito Federal. Tanto na capital do país quanto nos demais estados, as palestras trouxeram inúmeras mudanças. Eu vim de um casamento fracassado, né? Eu tinha 20 anos de casado, né? E ele me traía muito. Eu achava que eu não ia ser mais feliz, tinha muito complexo, né? Tinha vontade de me matar. Então eu achava que eu nunca ia ser feliz. Foi até que eu comecei a fazer terapia.
a terapia do amor e encontrei ele. Eu aprendi a ser uma mulher melhor, né? Aprendi a entender, né? Ser mais compreensiva, né? Que eu era muito nervosa, muito possessiva, ciumenta, né? Por eu ter vindo, né, ter sido muito traída, então eu não tinha segurança e eu achava que eu nunca ia conseguir isso com uma outra pessoa, né? E eu aprendi que não, que posso sim. Na terapia do amor, o meu interior foi mudado, foi curado. E aí eu pude buscar e eu pude ver realmente que eu também precisava mudar em vários aspectos. Então isso é de confiar, porque se você busca, se você tem essa vontade de mudar, de aprender, você consegue. E hoje a gente está colhendo os frutos de ter aprendido na terapia do amor, nas palestras, de ter buscado a cada palestra, a cada ensinamento. E hoje é muito importante, é um dia muito especial na nossa vida. A gente está aqui, casando aqui no Templo de Salomão, deixamos tudo, né? Festa, tudo, né? Que eu poderia ter ganhado, mas não, preferi aqui, né? Muito, não tem nem explicação, nem palavras. Só quem viveu este momento único consegue descrever a emoção. Está sendo especial, porque foi aqui onde a gente começou tudo, aqui onde a gente aprendeu tudo, passo a passo, cada dia a gente aprendia uma coisa, então está sendo muito especial. A gente não podia casar diferente, tinha que ser aqui na terapia do amor. Oficializar aqui pra gente é um sonho que a gente está realizando hoje. Uma felicidade, um privilégio, com certeza, de poder realizar o casamento aqui. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. É uma alegria muito grande para a gente saber que quase 8.000 pessoas, só neste dia 15 último de setembro, se casaram através da terapia do amor. São casais, pessoas que se encontraram, não é? Bem-vinda, Bianca. Se encontraram, muitos deles através ali das palestras, outros chegaram namorando ali, com um relacionamento conturbado, mas através da terapia conseguiram se ajustar e realizaram finalmente o sonho de se casar. E esses casais, o bacana disso tudo é que eles estão começando uma vida a dois correta, né? Ou seja, eles estão vindo também nas palestras, eles não só casaram, como faz a maioria das pessoas, elas investem no relacionamento até o dia do casamento, né? Aí depois que casam, acabou, sim, já fiz tudo que eu tinha que fazer por essa pessoa. E esses casais não, eles estão ativos nas palestras, todas as semanas, eles estão ali aprendendo, ou seja, eles vão passar pela fase da adaptação, como todo mundo passa, mas eles vão saber lidar com ela, né? E tivemos também muitos namoridos, né, que resolveram consertar a situação. Esses casais que às vezes ficam nervosos, irritados quando a gente fala que não vai morar junto sem casar, né? A gente tem pessoas assim que chegam às palestras também, são muito bem atendidas, recebidas, enfim. Mas pessoas que ouviram, entenderam a importância de um casamento e oficializar a situação. Muitos tinham medo de se casar. Muitos estão morando juntos e não se casam porque tem medo, tem insegurança da relação. Pensa assim, não, peraí, eu vou me casar e lá na frente, se não der certo, eu não tenho certeza disso aqui. Então a pessoa fica meio insegura e por isso não quer assumir um compromisso. Então muitos, através do trabalho da terapia do amor, foram vencendo os seus medos, foram tirando os mitos da cabeça que vão impedindo as pessoas de entrarem em um compromisso. Então por isso conseguiram vencer e hoje estão aí em lua de mel, literalmente. Inclusive, Renato, nós temos aqui a pergunta de uma pessoa que nos ligou e ela está falando justamente isso. Ela está 4 anos já morando junto e antes de casar, ele, né, o namorado, quer comprar a casa primeiro. Então, o tempo está passando e nada. E ela não consegue realizar esse sonho de casar. Toda vez que ela entra num assunto de casamento, ele foge, obviamente, né? Então ela pergunta assim, o que eu faço? Você vê, Marilene, você precisa aprender a passar para esse homem a segurança de que a melhor coisa que ele deve fazer, que ele pode fazer
nesse relacionamento a casar com você. Se ele acha que ele vai perder, né? Se ele acha que você vai vai ser um fardo, sabe? Que o relacionamento vai ficar ainda mais difícil, você vai parar de investir, você talvez ele vai ter que ficar mais tempo nesse relacionamento, né? Se houver qualquer insegurança da parte dele, se ele se sentir assim, tipo, alguns homens, né, até pensam assim, é como uma prisão o casamento. Se ele acha isso... Tem a sensação de que está saindo perdendo, casando, né? Então, realmente, ele não vai casar. Tá em ele vai desvantagem. ficar sempre achando uma coisa para fazer antes de casar, né, Bianca? É verdade. E, na verdade, né, Cris, nós sabemos que o casamento, a família, é o lugar mais alto no pódio da vida, é o lugar mais alto. Tipo, humanamente falando, uma família bem construída, feliz, é o bem maior de uma pessoa. E as pessoas não estão entendendo mais isso, estão achando que é uma coisa chata, que é uma coisa que não vale a pena. E olha como vale a pena, né? Esses casais que se casaram aí no casamento, na terapia, eles são testemunhas disso também junto com a gente, porque não é só a gente, dá a impressão de que é só a gente, mas não é só a gente. Tem muitas pessoas com uma história como a nossa, bem-sucedida, felizes, na terapia. Agora, Renato, eu queria também ler aqui outra pergunta do Carlos. Ele diz assim, eu traí minha esposa, acredito que ela descobriu, mas ela não falou nada comigo. Tem alguns meses que ela saiu de casa, mas não sei o porquê. Quero ela de volta, mas não sei o que fazer. Me ajudem. Quer dizer, ele não sabe se ela sabe que ele traiu. Quer dizer, ele sabe que ela descobriu, mas ela não falou nada. Ele simplesmente saiu de casa. E agora ele quer a esposa de volta. O que fazer? Primeiro ele tem que admitir, ele tem que confessar, limpar a barra dele, fazendo a confissão de tudo que aconteceu de errado. Se ele suspeita que ela sabe, mas ele não tem certeza, ou ele ainda não confessou para ela, então está na hora de chegar lá, já que ela foi embora, o que mais você vai perder? Você tem que chegar e falar, olha, realmente isso aconteceu, aquilo, e mostrar se realmente houve arrependimento da sua parte, o que você vai fazer daqui para frente para mudar esse quadro, porque ela perdeu a confiança em você. Então, o que você vai fazer para resgatar essa confiança, para conquistar de volta o amor dela? Então, agora o seu trabalho. Você vai ter que ser o herói dessa relação. Então, começa com você. Só o fato dele não ter falado para ela ainda e ela ter saído de casa, poxa, foram o quê? Alguns meses, ele nem falou quantos meses, né? Mas já fazem alguns meses que ela está fora de casa. Isso aí já deveria ter falado para você, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso confessar o meu erro, eu preciso pedir perdão, eu preciso lutar por esse casamento, né? Então, só dela sair de casa, ela já está falando para você, olha, eu não aceito isso. Né? Porque as pessoas têm uma dificuldade, Cris, muito grande de ir pro tudo ou nada na vida amorosa. Né? Ele não entende que ele já está com nada. Ele já está com nada. Mas ele tomando uma atitude certa de caráter, ele pode passar a ter tudo que ele até hoje nunca teve. Então as pessoas têm esse medo, né, de ir pro tudo ou nada, de dar o checkmate no relacionamento e fica empurrando com a barriga. Então ele está empurrando a situação com a barriga que já acabou, porque ela já saiu de casa. Então a solução realmente para isso é ele confessar, abrir o jogo, botar a carta na mesa e ver no que vai dar, né? E só dele falar também que ela saiu de casa e não sabe por quê, né? Isso quer dizer que eles nunca conversaram, eles não conversaram a respeito. Você é casado com a tua mulher e não sabe porque ela saiu de casa? Pera lá, qual é o nome dele? É o Carlos. Carlos, vou soltar os cachorros em cima de você, tá? Você é casado com a tua mulher, ela sai de casa há alguns meses, você ainda não sabe por quê e ainda não teve a cara e a coragem para chegar na sua esposa e falar onde você errou, para pelo menos assumir, é o mínimo que você deve à tua mulher. Então, por isso, eu tenho que soltar os cachorros em cima de você. É isso aí. Então, vamos agora ver a história do Tiago e da Lisa. Veja só, será que um casal, quando vive igual cão e gato, só brigando, sabe aquele casal tapas e beijos? Aquele casal que briga e fica assim anos e anos, volta, separa. Tem jeito. Olha só o que aconteceu com o Tiago e com a Lisa quando eles chegaram nas nossas palestras.
Lisa começou a namorar aos 14 anos. Muito nova, ela não sabia lidar com os problemas que começaram a surgir. O nosso relacionamento já começou com traição, muito ciúme, briga. Sempre fui muito explosiva, sabe? Sempre me irritava com qualquer besteira. Tiago era imaturo e as traições eram constantes no relacionamento. Meu relacionamento, quando eu conheci ela era muito novinha, tinha apenas 14 anos. E eu já 11 anos mais velho, vinha de relacionamentos anteriores que também foram frustrados. Então eu vim cheio de manias, cheio de defeitos, que isso atrapalhou muito o meu relacionamento com ela e fez com que o relacionamento passasse a ser um desastre. Devido às brigas, eles se separavam várias vezes. Nós brigávamos muito pela questão do ciúme, pelo fato principal de eu vir de outros relacionamentos e praticar a infidelidade. Então isso gerou muita desconfiança, um ciúme muito grande. E isso atrapalhou muito o nosso relacionamento, fazendo com que nada desse certo. Tudo que a gente planejava, nada ia para frente, era só brigas, discussões, intrigas. Nós tivemos uma briga muito grande, que o que causou isso foram as redes sociais. As redes sociais hoje eu considero como o pivô do desastre dos relacionamentos. Então, nós tivemos uma briga causada por rede social. A gente se separou durante 7 meses, ficamos separados e ele começou a namorar com outra menina e eu com outro rapaz. E foi quando viemos a São Paulo, em novembro, e viemos a palestra da Cris e do Renato. Quando chegaram nas palestras, as lições começaram a mudar as atitudes de cada um deles. Me dedicar mais, ser mais compreensiva, isso foi esse ponto-chave mesmo que houve essa mudança e que eu refleti mais. Eu fiquei mais calma, a gente começou a melhorar, ter mais paz, mais felicidade, a ter mais planos, pensar em noivar, em casar, que antes a gente não tinha essa projeção, né? A gente ficava tentando e nunca acertava. Só depois de frequentar as palestras é que os dois descobriram o que é ter um relacionamento de verdade. Nós temos já 5 anos de relacionamento. Os 4 primeiros anos foram um desastre, porque nós não conhecíamos a terapia do amor. Nós passamos a conhecer através da TV, assistindo todos os sábados. E aquilo ia chamando bastante atenção. A gente via que ali eram palestras voltadas diretamente aos casais, mais especificamente aos nossos problemas. Então, em novembro do ano passado, nós viemos a São Paulo em uma viagem de negócios e aproveitamos para vir ao Templo de Salomão, assistir ao vivo a uma palestra, e ali foi o início de uma nova era. Nós passamos, a partir de então, a ter um relacionamento melhor, mais alicerçado no amor, sem infidelidades, tudo feito com bastante clareza e bem transparência. Hoje o casal já pensa no futuro e colhe os frutos do resultado da terapia do amor. Hoje está uma maravilha, tá? Um tempo de paz, já estão noivos, né? E em menos de 1 ano a gente já vai casar e tudo mudou. E está evoluindo bastante. Esse relacionamento para mim hoje ele é um sonho. É o sonho que todo homem deseja para a sua vida, de encontrar a mulher amada, de viver um relacionamento bem, um relacionamento sadio, um relacionamento saudável. Então, para mim, hoje eu vivo um sonho. Vale muito a pena participar das palestras, acompanhar pela TV, porque em um relacionamento onde tudo vai mal, alguém precisa dar uma orientação, dar o norte para saber qual o caminho que se deve seguir. E nada mais justo do que alguém que tenha um relacionamento sadio, um relacionamento sério e que viva o que pratica, né, o que prega. Então, por isso que é importante participar da terapia do amor, acompanhar a terapia, porque isso dá um norte ao casal, isso faz com que o casal saiba o caminho que precisa seguir. Você vê, já tinha acontecido infidelidade, né, traição, idas e vindas, ambos já estavam separados e tendo relacionamento com outras pessoas, até que assistindo os programas pela TV, nem moram em São Paulo.
mas decidiram, bom, já que nós vamos a São Paulo a negócios, vamos lá assistir a palestra do casal, do Renato e da Cristiane. Então, vieram e ali foi o começo, a restauração do relacionamento deles. E eles agora fazem questão de vir assistir às palestras, mesmo fazendo todo esse esforço da distância. Você quer uma história de sucesso, você tem que plantar, não vai acontecer assim, ó. Você tem que investir. Se você não plantar, você não vai colher na sua vida amorosa. Não adianta você culpar a sorte. Ah, eu não dou sorte no amor. Eles poderiam reclamar que não deram sorte no amor. É ou não é? Eles poderiam falar, não damos certo, a gente se ama, mas não consegue ficar junto. Ou então, de repente eu não sou para ela, ela não é para mim. Eles podiam dar um monte de desculpas. Mas a verdade é que não há essa questão de sorte ou falta de sorte. Há sim a questão de falta de conhecimento, falta de saber o que fazer para consertar os problemas da vida amorosa. Quando as pessoas vêm às nossas palestras, elas aprendem a fazer. Não basta você só querer ser feliz no amor, você tem que saber como ser feliz no amor. E a terapia do amor tem ensinado isso. Nesta quinta-feira, venha participar da palestra ou às 10 da manhã, ou às 15 horas, ou às 20 horas aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. A terapia do amor também acontece. Eu queria chamar a atenção agora desta foto, sua para esta foto aqui. Cristiane e Bianca, o que vocês veem nesta foto? Bom, fala. Eu vejo inveja. Inveja? É. A mulher querendo o que a outra tem, né? Olhando assim e se perguntando assim, o que ela tem para ter aquele homem com ela? É exatamente assim que muitas mulheres se sentem, como esta mulher aqui do meio. Ela olha outros casais, ela olha outras mulheres atraindo um parceiro ou, como dizem por aí, um bom partido, e ela fica assim se perguntando, o que ela tem que eu não tenho? E ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. Será que há alguma coisa errada com o meu cabelo, com o meu corpo? Será que o problema sou eu, a minha conversa? Então, a mulher fica realmente grilada, porque ela não consegue atrair alguém para um relacionamento sério. E nesta quinta-feira nós vamos falar exatamente sobre isso. Por que algumas mulheres conseguem atrair o homem que ela deseja e outras não conseguem? E não só atrair, né, Renato? Porque a atração e a atração. Aquela atração que é temporária física, e há aquela atração que permanece, né? Porque uma coisa isso é muito fácil, você atrair a atenção de um homem é muito fácil. Hoje é o que mais tem, as mulheres conseguem atrair a atenção do homem, e hoje muito mais do que antes, porque hoje elas estão com todos esses tratamentos, as cirurgias, e quanto menos roupa hoje, né? Hoje está cada vez mais, menos roupa por aí. Mas como você conseguir atrair a mesma pessoa todos os dias? Não é só ter, é ter e manter. Tem que saber ter e tem que saber manter. Não adianta só você atrair e depois perder. Eu imagino como que há mulheres, Bianca, que são ciumentas, elas são ciumentas, inseguras, não porque elas acham que o marido ou o namorado vão achar outra pessoa, ou estão com outra pessoa, mas elas são inseguras porque elas não veem mais aqueles olhos de atração que elas viam antes, quando eles começaram o relacionamento. Porque essa atração que a gente está falando não é uma atração pelo pedaço de carne, né? Pelo corpo físico da pessoa. É uma atração pela pessoa, né? Pelo que aquela pessoa representa. Então é essa atração que ela se mantém ano após ano, né? Mas a física ela passa, não tem como passar, né? Passa. E as pessoas não sabem ter essa atração. Coloque a imagem novamente. Eu gostaria que você em casa olhasse para esta foto. Olhasse para esta foto. Olha bastante para esta foto. Preste atenção nesta mulher do meio. Está no meio deste casal. Eu sei que é difícil, talvez, você admitir. É difícil. Mas talvez você se sente exatamente assim. Deixa a foto. A minha cara não vai ajudar, só a foto. Você se sente exatamente assim. Você olha os outros casais e você se pergunta, por que eu não consigo ser feliz assim?
Inclusive você, mulher casada. Você que está em um relacionamento. Você tem um relacionamento ruim, um relacionamento pobre de afeto, de amor, e você olha o relacionamento de outros casais e você fica se perguntando por que o meu não é assim. Então, se você reconhece, mulher, que você, por mais que você relute, por mais que você não goste de admitir, e talvez você não precise admitir para ninguém, não precisa falar isso para ninguém, mas dentro de você, você reconhece, eu me vejo assim muitas vezes, olhando para outros casais, olhando para outras mulheres e me perguntando o que ela tem que eu não tenho. Então, nesta quinta-feira, você vai aprender os segredos da atração feminina. Como você pode ter e manter, atrair e permanecer em um relacionamento sadio, saudável, onde a atração é muito maior que física. É a atração pela pessoa, que só vai melhorar com o tempo, não vai diminuir com o tempo e não terá concorrência. Eu digo para você, a Cristiane não tem concorrência. É isso mesmo, a Cristiane não tem concorrência. Por quê? Porque ela tem uma atração, ela tem uma coisa. Mas só o Renato que tem essa atração, né, Renato? Foi ele que sabe. Para mim, eu estou falando para mim, a atração para mim. Ela tem uma atração, uma coisa que eu não preciso olhar em nenhum outro lugar. Eu não preciso. Mas ela descobriu isso. Ela descobriu o segredo disso e por isso que ela vai compartilhar com vocês, mulheres, que todas as mulheres, e não somente mulheres, mas homens têm que estar presentes na palestra desta quinta-feira, porque os homens também, muitas vezes, não têm ideia do que é a atração feminina. Eles se enganam no olhar, eles chegam perto por causa do físico, de estar agradado pelo visual, depois quer sair longe, quer sair de perto. Chega perto, dá um beijo, sente o perfume, mas passou dali, agora ele não quer mais, ele quer sair fora. Às vezes ele está tendo um relacionamento que ele perdeu, sabe, aquele encanto por ela, porque ele não sabe como, ele até gostaria de ajudá-la, mas ela é tão insegura por causa disso, né, que atrapalha o relacionamento. É que muita gente não sabe, olha o segredo, muita gente não sabe que a atração física não faz a pessoa ser atraída pela pessoa. Uhum. Mas a atração pelo que a pessoa é, faz a pessoa se sentir atraída pelo físico da pessoa também. Ainda que não seja tão maravilhoso. Nesta quinta-feira você vai aprender o segredo. Esteja com a gente na Terapia do Amor. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Voltamos amanhã. Normalmente, quando se pensa em uma mulher atraente, logo vem à mente a imagem de um corpo esbelto e um olhar sedutor. É claro que a aparência é importante, mas não é apenas isso que garante uma vida amorosa bem-sucedida. Porque se assim fosse, todas as atrizes, modelos e celebridades teriam casamentos felizes, não é mesmo? Mas o que se vê é bem diferente disso. Todos os dias, casais lindos se divorciam. Isso porque a verdadeira atração não se resume apenas à beleza exterior. Na verdade, ela pode ser uma armadilha fatal para muitos homens e mulheres. Uma mulher atraente reúne qualidades únicas e especiais que fazem com que qualquer homem queira estar ao lado dela. Quer se tornar essa mulher para o seu marido ou futuro namorado? Esteja presente na próxima Terapia do Amor e descubra os segredos da atração. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Se você pudesse mudar sua vida em 21 dias,
Você gostaria de saber como? E se para esta mudança você precisasse tirar apenas alguns minutos por dia? No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso lhe mostra como. Sua visão vai se abrir, sua capacidade de mudar vai se fortalecer. Aceite o desafio. Separe alguns minutos por 21 dias e transforme radicalmente a sua vida. 21 Dias que Mudarão Sua Vida. O novo livro de Renato Cardoso. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com.